que me chamou particularmente a atenção assim no Barcelona foi a coisa do vai virar, né? Porque tipo, estava ali acompanhando e pô, conseguiu fazer 2-0 no primeiro tempo, né? E tipo assim, eu olhei e falei, esse time do Simeone, eu não consigo sentir muita confiança nesse Atlético de Madrid do Simeone. Aí o Barcelona faz o terceiro, eu falei, ah, tá, ok, vai dar um jeito, vai fazer o quarto gol, mas é o que você falou, né? Faltou ali um pouco mais de força mesmo, de pulmão talvez nessa reta final para ter buscado. E assim, o Atlético de Madrid, que inclusive será o próximo adversário do Tottenham na Champions, depois a gente vai falar sobre isso, né? Vou até usar como gancho aí. É um time assim que eu acho que só não dá para dizer que o Atlético de Madrid é uma carne assada na próxima fase, porque ele vai pegar o pior time do mundo no momento, né? Quando a gente pensa em Champions League, porque para fazer essa transição aí, para quem não está muito ligado, meus amigos, eu sou torcedor do Tottenham, né? Tem essa falha de caráter. E o Tottenham teve nessa semana um duelo que era o famoso vai ou racha. Um jogo em casa contra o Crystal Palace. Crystal Palace que também estava vivendo um momento complicado. O Tottenham vai lá com uma escalação meio diferente, né? Contratou o Igor Tudor, ou seja, trocou de técnico 3 rodadas atrás, perdeu as 3. No final de semana já tinha perdido para o Fulham e dessa vez perdeu em casa para o Crystal Palace. Para o Fulham foi 2-1 no final de semana, um jogo em que o Fulham foi muito melhor, tá? 2-1 nem reflete o que foi o jogo, que era para papo de um 3-0, um 3-1, 4-1, assim, tava justo. Mas ficou dessa forma, então, num 2-1 para o Tottenham, e aí foi, né? Pô, jogo em casa, tem que ganhar. Teve um gol do Crystal Palace anulado por detalhe, né? Uma coisa muito ajustada ali. E aí o Tottenham vai lá no minuto seguinte, consegue abrir o placar, uma jogada do Art Gray, que tem sido talvez a única boa notícia do Tottenham atualmente, um meio-campista inglês, muito novo. Confesso que eu tinha muita preguiça dele na temporada passada, tá? Com um cara de quase 50 milhões de euros e que rendia muito pouco, mas essa temporada já está conseguindo ser mais competitivo, fez uma boa jogada pelo lado e cruzou, dando assistência para o gol do Solanke. E aí o Tottenham ganhando por 1-0 em casa, pô, dá uma segurada, né? Controla, né, campeão? Vamos lá, o jogo é importante, né? E aí, no final das contas, o que o Tottenham fez? Teve a expulsão do Van de Ven, zagueiro do Tottenham, que erra no início da jogada, toma uma bola nas costas, comete um pênalti puxando o atacante do Crystal Palace, e pênalti, claro, tá? Foi expulso e pênalti, né? Um daqueles lances que como não tem disputa de bola, não vai a regra do se é fora da área vermelho, se é dentro da área amarelo e pênalti. Como ele não disputou a bola, foi vermelho e pênalti. Então, punição dupla na cobrança. O próprio Sarr, que sofreu pênalti, fez o gol. O Tottenham tem um goleiro que não pega nada, chamado Vicário. Todo chute é gol. E ainda no primeiro tempo, assim, chutaram a bola, uma bola rasteira entre as pernas do goleiro. Gol, 2-1, com um homem a menos. Tentou se expor e ainda tomou o terceiro, ainda antes do intervalo. Conseguiu tomar 3 gols em coisa de 10 minutos ali. Aí, de novo, do Sarr, que é muito bom atacante, por sinal, estará na Copa do Mundo por Senegal, né? Jogador bem perigoso. E aí eu olhei e falei assim: acho que se ficar menos de 6, tá bom, porque 3-1 com um homem a menos em casa, com o lixo de time que o Tottenham eu estava esperando uma goleada maior. Final das contas, o Crystal Palace ficou satisfeito com o 3-1, quase não atacou no segundo tempo e ficou dessa forma. Então, neste momento, o Tottenham está apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento, porque o West Ham ganhou na rodada, porque vários outros resultados. O próprio Nottingham Forest também buscou um ponto improvável contra o Manchester City. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje não tem time pior que o Tottenham no mundo, tá? Na boa mesmo, se jogar, sei lá, tricordiano e Tottenham, o tricordiano ganha. Então, neste momento, meus amigos, eu não consigo, de verdade mesmo, não é coisa de torcedor, não. Não tem nenhum time na Premier League jogando pior que o Tottenham. Não sei se vocês têm acompanhado aí, o Wolves reagiu, o Burnley reagiu, o West Ham, que são os 3 da zona de rebaixamento. Na boa, velho, vai cair mesmo. Isso é assustador, né? A gente vê poder de reação de equipes que estavam até afundadas, desacreditados. O Wolves, por exemplo, do nada, 2 vitórias seguidas. O Burnley ainda alterna muito, né? Mas eu acho que ainda compete mais do que esse Tottenham. O Asher conseguindo vitória improvável, o Forest deu uma respirada e passou a jogar melhor com o Vitor Pereira.
Tottenham tá numa situação delicadíssima. Eu vi até um tweet do Fred Caldeira ontem de que o Tottenham tá com jeito, tá com cheiro de rebaixado. E essa é a grande verdade, né? Um clube hiper tradicional do Big Six, que foi campeão de Europa League na última temporada, com um elenco competitivo e uma parte dele sendo mantido, ainda alguns reforços pontuais e se encontrando nessa situação. Para mim, o movimento de investir no Igor Tudor, que eu tive a oportunidade de ver alguns jogos dele na Juventus, pô, foi terrível, né? Piorou ainda mais esse Tottenham e a situação realmente é alarmante. É para o torcedor ficar maluco, ficar careca, né? O Emerson já está careca. Imagina se o Tottenham cair, coisa que não acontece desde 1970 próximos passos, mas eu tô imaginando que o Tudor não vai durar muito tempo no cargo, não. O Tottenham vai ter que buscar mais uma mudança no comando técnico para pelo menos mudar essa energia para a reta final. E numa boa, né? Mesmo com o Champions, mesmo estando nas oitavas da Champions e até tendo um confronto que dá para se pensar em avançar, é prioridade total a Premier League. O Tottenham não pode ser rebaixado de forma alguma. Assim, é assustador, né? É isso que o Caio, tudo que o Caio apontou, porque o Tottenham é um time extremamente tradicional, vem de um ano, não foi um ano bom na Premier League o ano passado, isso é fato, né? Ficou ali numa zona próxima à zona de rebaixamento, né? Tanto o Tottenham quanto o Manchester United, mas o Tottenham acabou terminando ainda com a conquista de UEFA Europa League. E aí, para essa temporada, tiveram algumas chegadas, tinha-se a expectativa de que o Tottenham ao menos fizesse uma campanha melhor do que a do ano passado, e não é o que acontece. Acho que a troca de comando, assim, ela foi a cereja desse bolo, mas que é um bolo que está mais do que estragado, né? Não é nada... Fecal! É um bolo fecal. É que, assim, o trabalho do Thomas Frank não era bom, mas, assim, a escolha pelo Tudor é muito ruim. Acho que a gente viu aí nessas 3 rodadas, era um confronto direto, digamos assim, contra o Crystal Palace, e o Tottenham jogou mal, mais uma vez zagueiro do Tottenham sendo expulso em um jogo importante, um jogo que você precisa de estar com todo mundo ali, né? Se o Tottenham já está tendo dificuldade com 11, com um jogador a menos, é ainda pior. Então é um cenário, assim, desanimador, e esse ponto que vocês levantaram, acho que tem que ser considerado. O pior para o Tottenham não é só o desempenho ruim, porque se tivesse um desempenho ruim, mas aquela turma ali de baixo continuasse na mesmice, você pensava, a gente pode não cair porque quem está lá é pior. Não, a galera está esboçando uma reação, o que só deixa a situação do Tottenham mais delicada ainda, e seria, assim, assustador, e seria muito ruim também, até para planejamento financeiro, uma queda para a Championship, né? A gente sabe o quanto isso afetaria muito, até mesmo no elenco. Vários jogadores ali provavelmente procurariam sair do time justamente porque não vão se sentir jogadores de Championship, por mais que o nível esse ano não seja dos melhores. Bem-vindo ao Barcelona, Mick Van de Ven. Vai lá, leva mesmo. Zagueiro muito confiável, tá? Não marca ninguém, toma cartão vermelho. Eu não consigo defender mais ninguém. E teve uma notícia que foi trazida, acho que foi o pessoal do The Athletic, que eu achei uma das poucas coisas boas do Tottenham, que o antigo presidente, né, que era o careca lá, o Daniel Levy, ele colocou uma cláusula no contrato de todos os atletas de que, em caso de rebaixamento, corta metade do salário dos caras. Eu não sabia disso, não, cara. Tem uma cláusula de 50% de redução nos salários em caso de rebaixamento. Então, assim, eu confesso que nessa aí eu falei, talvez mexendo no bolso, essa galera começa a correr. Mas, tipo assim, quando você olha pro elenco do Tottenham, e de fato o time, para quem vê no campo, é um catado, gente. O time é muito ruim. Mas tem jogador para fazer melhor, sabe? Tipo, eu falei aqui que o Vicário não pega nada, mas em outro momento já pegou. Já foi um goleiro ok. Inclusive, ele é convocado para a seleção da Itália, né? Ele é o reserva do Donnarumma. O Pedro Porro é um bom lateral. O Romero e o Van de Ven são bons zagueiros. O Dodi é um bom lateral. O Spence é um bom jogador. Ali no meio-campo tem boas opções. O Bentancur está machucado. O Kulusevski e o Madison não jogaram na temporada. O ano todo lesionado. O Kudus, que foi uma das principais contratações, também lesionou no final do ano passado e não voltou. Não sei se volta na temporada. O único cara que ousou fazer um gol de título pelo Tottenham, que foi o Brennan Johnson, né?
O Tottenham acho que falou assim, não, você deu o título para o clube, você não faz parte da nossa cultura. Venderam ele para o próprio Crystal Palace, e eu fiquei muito surpreso, inclusive, dele não ter feito gol, né? A lei do ex não se fez presente dessa vez. Mas o Xavi Simons, por exemplo, ele é muito bom jogador, cara. No Tottenham não está conseguindo fluir. Ainda não chegou, né? Ele tá me passando uma vibe meio Timo Werner, assim, no Chelsea, né? Veio do mesmo time, do mesmo campeonato, com muita expectativa, todo mundo gostava, e não tem funcionado, né? São lápis, assim, de Xavi Simons, assim como foi com o Timo Werner. Ô Emerson, uma coisa que eu até queria perguntar para você, se acha que foi um erro de planejamento. Saiu uma notícia ontem, já há algum tempo se fala de Mick van de Ven no Barça, mas saiu uma notícia de que o Barça começou a conversar pelo Vuskovic, né? Que é zagueiro do Tottenham e está emprestado para o Hamburgo. Ele, inclusive, parece que é agenciado pelo Pini Zahavi, que é o mesmo empresário do Rashford, né? E eu me lembro que antes de começar a temporada, você chegou a comentar, não no CEP, né? Ainda não existia o CEP Futebol, mas você tinha comentado sobre sua expectativa em torno dele, né? E aí, hoje, dentre os vários problemas do Tottenham, a gente tem visto essa questão da zaga, né? De uma defesa muito vulnerável. E o Vuskovic está sendo muito elogiado lá na Bundesliga, né? Titular absoluto do Hamburgo e tudo mais. Você acha que teve um erro de planejamento em torno do garoto ou era para ele... Ou é aquela coisa assim, agora é fácil falar, porque era realmente para ele ganhar rodagem antes de ter uma sequência maior pelo Tottenham? Teve um erro sim, Caio, até porque se tem uma certeza que você tem no Tottenham é que você vai ter metade do elenco lesionado. Isso acontece todo ano. E assim, eu lembro que na temporada passada, o Art Gray, que eu até falei aqui que ele era muito criticado, o Art Gray jogou meses improvisado como zagueiro, porque não tinha zagueiro para jogar. Aí nessa temporada, o Tottenham, na hora que começou o ano, tinha tipo 8 zagueiros no plantel, porque voltou ali o Ashley Phillips, chegou o próprio Vuskovic, que veio lá do futebol croata, né, do Dinamo, ele foi comprado pelo Tottenham quando tinha 16 anos ainda. E é um zagueiro muito promissor, eu lembro que até no primeiro amistoso da temporada, ele entrou no jogo, deu uma assistência e fez um gol. Tipo, não é uma coisa que você exige de um zagueiro, mas ele foi, tipo, na primeira aparição dele com a camisa do Tottenham teve isso. E aí acabaram emprestando para o Hamburgo. Tipo, eu acho que o empréstimo faz bem para o jogador, porque eu tenho certeza que hoje ele é muito melhor do que ele era 6 meses atrás, né? Jogador jovem evolui muito rápido, mas o fato de não ter zagueiro, né, deixa o Tottenham numa situação muito, muito complicada. Nesse jogo, por exemplo, não tinha o Coutinho Romero, porque teve aquela expulsão contra o Manchester, que ele tomou 4 jogos de suspensão, né, porque foi uma expulsão violenta e ele é reincidente. Então, acho que volta na próxima rodada, que é contra o Liverpool, na outra semana, e vai tomar um coco. Tottenham nunca ganha do Liverpool, não é agora que vai ganhar. Então, assim, aí tem o Coutinho Romero, possivelmente é expulso de novo, aí pega 5 jogos de suspensão, né? E só volta lá na última rodada, enfim. Mas eu acho que errou sim, errou, deveria ter aproveitado mais. O Tottenham nunca dá chance para os jovens. É irônico, mas assim, os últimos jovens que o Tottenham deu oportunidade foi tipo Harry Kane, Bentaleb, Harry Winks, assim, e tipo coisa de mais de 10 anos atrás, sabe? Quando era até um técnico interino, que era o Tim Sherwood, e vocês falaram aí de botar outro treinador, eu seria muito favorável ao Tottenham trocar de novo de técnico, porque foram 3 jogos só e tudo que era ruim piorou no time, sabe? Esse camarada aí tem a menor condição nos discursos, inclusive ele chegou, tipo, falando mal dos jogadores. Amigão, você é quem, cara? Você não é ninguém, sabe? Não fez porra nenhuma no futebol. Enfim, eu acho que nessa aí, é aquele negócio, você tá tão fodido que você tem que abraçar qualquer coisa ali, um desses caras vinculados ao clube, um ídolo histórico. Eu já vi gente falando até do Klinsmann, né, que foi jogador do Tottenham e tal. Tenta pegar um camarada desse para tentar compor, sabe? Aquela coisa de tentar fazer uma força-tarefa, tipo aconteceu com um clube que a gente torce há uns anos atrás, né, que pegou um técnico do passado ali e conseguiu salvar do rebaixamento, que é basicamente isso, tá? Em campo, a gente não vê nada. O time é realmente muito ruim.